11h11, muito bom dia, tudo preparado para mais uma edição do Visto de Fora, desta vez uma emissão repleta de novidades. É à quinta e não à sexta-feira, porque amanhã é feriado. E depois, por motivos de imobilidade, o Olivier Bonamici hoje entra a partir de casa. A Begonha Inigas está nos estúdios da Renascença em Gaia. O Miguel Coelho está aqui comigo em Lisboa, portanto é uma emissão bem descentralizada em jeito de antecipação ao Dia de Portugal e das comunidades que se assinala amanhã. Antes de mais, bom dia a todos. E como é que estás, Olivier? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, bom dia a todos. Eu estou mais ou menos, não é grande forma, na verdade, se ser honesto. Sobretudo é terrível para uma pessoa dinâmica como eu, que tem que ficar em casa e de pé, eu gosto, nem posso me sentar. E tenho uma erro de esquiar, armei-me Rafael Nadal. Ou seja, no outro dia joguei e caí, porque, claro, primeiro, não sou Rafael Nadal e, segundo ponto, não tenho 35 anos, mais perto dos 50. E, portanto, é isto, armar-se em esperto. E o resultado é este. Chamada Oliviernia, não é? Armado em esperto e em jovem. Bom, e tu, Begonha, tens planos para festejar os Santos Populares? Antes de máis, eu quero dizer que estou moito ben acompañada pelo Fernando. Se non me acompaña no outro lado o Rui, Gloria, o Carlos, ou non estou con vocês, mas teño que un excelente técnico de son comigo. Estou nos estudios da Renascença en Vilanova de Gaia, que non coñecía, e é un prazer para min estar cá e facer o Visto de Fora en directo neste día tan atípico. Por tanto, estou moito ben disposta e preparada e pronta, claro, para facer este programa e para os Santos Populares, com certeza. Claro. Olha, temos hoje muitos temas na agenda, vamos por isso avançar, mas deixem-me recordar antes que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E na atualidade europeia, esta é uma semana que fica, de certa forma, marcada pela vitória de Boris Johnson, ou pelo menos meia vitória, dependendo de quem faz a análise. O primeiro-ministro britânico acabou por vencer a moção de confiança no seu partido, teve 211 votos a favor e 148 contra, portanto mantém-se no cargo de primeiro-ministro e como líder do Partido Conservador, mas a imprensa inglesa diz que, na verdade, Boris Johnson saiu enfraquecido. O que é que te parece, Begonha? Sin dúvida, saiu enfraquecido, mas ele se mantén. O Boris Johnson parece que ten como os gatos, non é? 7, 8 vidas. Mas Acho que ele já vai na 10ª. Mas, sí, 10ª ou máis. Mas o que non está clarísimo para todas as persoas e para todos os analistas ingleses e internacionais é que ele saiu máis enfraquecido. É dizer, a pergunta é: quanto é que ele se vai aguantar ainda máis? Quantas máis vidas vai ter? Porque, sin dúbida, o feito de que os do seu partido, fosen os que avanzasen con esta moção, non? De confianza, de censura para nós en España, significa que ele ten tanta persoa do seu partido en contra, que agora vamos ver o que ele se aguanta realmente, non é? Entón, sin dúbida, há un antes e un depois, eu penso, desta moção de censura, e sobretudo porque a historia no Reino Unido nos indica que os grandes líderes, Margaret Thatcher, por exemplo, cando ela sofreu a moção de censura, depois ficou... Só durou uma semana no cargo. Exatamente, depois. pouquíssimo. Então, a ver que é o que acontece com ele. Sim, com Theresa May também, Theresa May, depois de isso poucos meses na chefia do governo britânico, apesar de também ter ganho uma moção de confiança. E para ti, Olivier, como é que vês estes sinais de aumento da contestação interna a Boris Johnson e até que ponto é que ele de facto consegue resistir a estes tempos difíceis que parecem adivinhar-se? Eu diria que ele vai ter agora que seduzir o seu eleitorado. Portanto, vai depender muito das medidas que ele vai anunciar, porque o Boris Johnson, afinal, não é colocado muito em causa em relação à sua política desde que chegou ao poder, é mais em relação à sua forma de governança, a sua ética, ou neste caso a falta de ética que ele teve em relação a alguns casos, nomeadamente às vezes nos casos da pandemia. Mas em relação à política em si, bom, há alguma contestação, mas não é o foco principal de contestação contra ele. Portanto, eu acho que a grande questão aqui é ver o que é que ele vai anunciar como novas medidas, não é? Mas eu acho que ele salvou a sua pele por enquanto. Vamos lá ver até quando.
Sim, e uma das pessoas que mais festejaram, digamos assim, a vitória de Boris Johnson no Partido Conservador foi precisamente o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tem Boris Johnson um dos seus principais aliados, considera o mesmo o líder internacional que mais tem ajudado a Ucrânia, manifestou grande satisfação pela permanência de Johnson no poder. E em relação justamente à guerra na Ucrânia, parece cada vez mais complicada, com as consequências que se conhecem ao nível da subida dos preços. Temos o Programa Alimentar Mundial da ONU a dizer que já está a gastar mais 66 milhões de euros por mês para ajuda alimentar, porque não pode comprar cereais à Ucrânia. Será que estamos, Begonha, a caminho da guerra mundial do pão de que falou esta semana o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros? Non sei se estamos na Guerra Mundial do Pau, mas as subidas do pau en España e en Portugal son espectaculares. E non não é? só do pão. Sí, mas estamos a falar agora dos cereais Claro. e acho que foi o primeiro que nós xa percebemos cando comezou a guerra da Ucrania e, sin dúbida, acho que há un sinal de esperanza. Saben que eu sempre gosto de falar de esperanza dentro do que este drama da guerra e tamén as conversas diplomáticas, no, entre a Rusia que tivemos ontem, entre a Rusia e tamén a Turquía, onde se fala, e a ver se é verdade que a Rusia está a falar en verdade, que eu dubido, onde se fala precisamente que se a Ucrania tira todos os misís ou tira todo o que As minas, não é, do Mar Negro. As minas do Mar Negro, pódese permitir sair os cereais da Ucrania. Porque que é o que acontece? Que como non poden sair os cereais da Ucrania, a Ucrania é o noso graneiro, realmente é o graneiro da Europa, da nosa Europa. O celeiro. O celeiro. Eu digo graneiro en galego, que acabo de vir da Galiza, portanto eu xa non sei se falo en miñoto, se falo en portugués, non sei, mas si, o celeiro da Europa. Portanto, é tan importante, é moito importante que realmente posa sair o cereal da Ucrania e que realmente a Ucrania, se avanzar e tirar todo estas minas das súas costas, das costas do Mar Negro, realmente a Rusia cumpra de verdade, porque isto significará que se desbloqueia isto. Sim, Isto é mas muito resta importante. saber também, Olivia, se tudo isto não faz parte da campanha de propaganda que a Rússia mantém desde o início até antes da guerra na Ucrânia, esta disponibilidade que manifesta para deixar sair os cereais ucranianos. O certo é que Kiev não esteve nestas negociações na Turquia. Isto não coloca em causa a credibilidade das negociações? Sim, eu acho que faz parte da estratégia, é evidente, porque a arma da alimentação é uma arma tão antiga como a guerra, sabemos disso perfeitamente. E neste momento a Rússia Aliás, está... os cercos medievais e antes disso até baseavam-se justamente nisso, não é? Sim, exato. E a Rússia, afinal, está numa situação de fazer chantagem. Porque quando tu mexes com a comida dos outros, com o pão dos outros, tu estás numa posição, infelizmente, de força. A grande questão que eu acho aqui, que é isto a nível da geopolítica e da geoestratégia, vai ser a chave. Vai ser, eu acho, que quem tem a chave nisto tudo, podem ser países, por exemplo, africanos. Nós não podemos menosprezar as relações que há entre os países africanos e a Rússia. E o que é que vai fazer a África? Esta é a grande questão. Porque, por um lado, Putin vai dizer, estão a ver, por causa dos ocidentais, vocês não têm o pão, não é? E do outro lado, os africanos podem dizer também, mas vocês não nos podem deixar morrer de fome. E, portanto, vimos recentemente a visita do Sr. Sako, o presidente do Senegal, que é também presidente da União Africana, que está um pouco numa posição um pouco complexa em relação a Vladimir Putin. Não condenam abertamente o que está a fazer a Rússia e, ao mesmo tempo, colocam alguma pressão sobre a Rússia, porque os países africanos não se podem permitir ficar sem Mas comida. a mí unha coisa que me dá bastante, me deixa triste, que como saben que eu sou unha defensora da Unión Europea, unha defensora da Europa, da nosa Europa, mas o feito o que explicaba o Miguel antes, non é? Que Zelensky teña depositadas a súa confianza, a súa maior confianza precisamente no Reino Unido, precisamente no Boris Johnson, non é? E nos aquí, isto debe ser un sinal para pensar, e os nosos gobernantes que pensen realmente que aínda podemos facer moito máis
pela Ucrânia, e não só com as Mas armas. notas ou temes que surjam sinais de desgaste na opinião pública internacional? Sí, sí. Como non vai suceder desgaste? Esta Sobretudo, guerra, claro, este esta nível guerra é unha novela, é unha ao guerra nível de do longo apoio e alcance. da solidariedade com a Ucrânia, não é? Mas se estamos a ver até nos xornalistas que están lá a facer as informações, isto é un desgaste brutal. Brutal para os políticos, brutal para a opinião pública internacional, brutal para nós que estamos a viver isto desde fora. Mas ao mesmo tempo tamén estamos a ver que non há unha solución e que nós estamos a ter unhas consecuencias tamén importantes na nosa vida, ainda que non estemos en guerra nos nosos países. Por tanto, sí, o desgaste, sin dúvida, se o temos entre nós. E, entretanto, Olivier, a Rússia parece ganhar terreno com alguma rapidez. A Ucrânia até, enfim, já produziu algumas declarações, dando o Donbass como praticamente conquistado pelas forças invasoras. Podemos estar aqui a assistir a uma diminuição da resistência ucraniana, enfim, não propriamente a um baixar de braços, claro, mas a uma fase de maior incapacidade de resistir? É um pouco cedo para dizer isto, mas estamos perante um novo problema que já é recorrente, eu diria, que é a Ucrânia dizer, ok, nós podemos ganhar a guerra se vocês, países ocidentais, nos enviam armas ainda mais pesadas. E lá está. O que é que os países ocidentais vão fazer? Essa é a grande questão, porque depois pode ter muitas consequências com o nosso relacionamento com a Rússia. Mas eu queria, Miguel, tu me permites, acrescentar um pequeno ponto em relação ao que a Begonha disse. Eu também estou convicto, isto para mim vai ser a chave, uma das chaves do conflito, vai ser a questão das opiniões públicas. Porque realmente podemos observar que mesmo em Portugal, quem tem um ordenado razoável, não é? Que a gasolina passe de 1,90 para 2,30, 2,40, é chato, mas não muda a vida de alguém que tem um bom ordenado. Não muda a vida de alguém de pagar o azeite, em vez de o pagar a 2,50, de o pagar a 5 euros. Não muda, no dia a dia não muda. O que muda é para a maioria das pessoas, não é? Que não têm um ordenado razoável, e a partir daí, a grande questão vai ser, ok, nós continuamos a fazer a guerra, nós continuamos a enviar armas, que é fazer a guerra, mas depois, em paralelo, a vida das pessoas dos países ocidentais vai baixar, e quando vai haver, porque tem certeza que vai acontecer, o racionamento do gás, vai haver um momento, tenho certeza, no próximo inverno, que isto, se continuar assim, vai haver o racionamento do gás. Então, como é que as opiniões públicas vão reagir? Isto é para mim a grande questão. E depois que temos, ainda que há uma excelente notícia esta semana, precisamente com a luz verde de Bruxelas ao acordo energético, não é? As propostas de Espanha e de Portugal conxuntas que parece para baixar, limitar os preços, para sim. limitar os nosos preços na Península Ibérica, me parece moi interesante, mas como cada vez somos máis pobres e como cada vez tamén, aínda que se limiten os preços, as outras coisas tamén suben máis, e depois nós en España temos a problemática tamén coa Argelia, que cortou xa relacións diplomáticas con a España, precisamente pelos acordos con Marrocos, e Argelia é tamén aporta grande parte da do noso gas, da nosa enerxía en España e tamén na península. Por iso, este acordo parece insuficiente. Por iso, cada día temos coisas novas em todo este conflito que nos está a envolver a todos. E há outros desafios, como por exemplo as declarações que Emmanuel Macron fez há poucos dias, Olivier, dizendo que, enfim, é importante não humilhar a Rússia, que foi uma afirmação muito mal recebida no leste da Europa e em particular pela Ucrânia. Como é que comentas esta posição de Macron? Eu diria que há um lado que eu entendo e um outro lado que eu não entendo. Ou seja, na declaração do presidente francês, qual é o lado que eu entendo? O lado que eu entendo é que eu defendo completamente a questão da janela de diálogo com a Rússia. Quer dizer, se fecharmos esta janela de negociação, o pior pode acontecer. Bom, para mim isto é óbvio. Ou seja, deixar uma janela, estamos a falar de geopolítica pura e dura. É assim também que funciona a política. A grande questão é que esta visão de Macron tem algo de imoral. Ou seja, é uma decisão, na minha opinião, certa do ponto de vista geopolítico, mas imoral, completamente imoral. Porque, de facto, quando se fala de não humilhar a Rússia, mas quem é que está neste momento a humilhar Isso é. É a Rússia que está a humilhar a Ucrânia, não é? Agora, portanto, resumindo assim, incomoda um pouco, é a palavra. Eu acho que as palavras têm um peso, não é? Macron podia perfeitamente dizer, ok, eu considero importante manter uma janela, mas ele não era obrigado a usar esta palavra, dizer,
de cuidar a não humilhar. Ele pode pensar, mas o facto de o dizer tem outro peso quanto o ex-presidente da União Europeia. Muito No, bem. e depois que o Macron, que tantas veces temos falado neste programa, que ele tensionaba e quer ser o líder europeo en sustitución da Angela Merkel, realmente con estes sinais e esta falta de ética non está a demostrar que realmente é un líder, o líder que no que todos os europeus, no resto dos países, nos sentimos identificados com ele. Muito bem. Agora são 11h27. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E por cá, depois de 2 anos, vão estar então de regresso as festas populares, os concertos, os festivais de verão, locais de grande concentração de pessoas e por isso mesmo de risco elevado de contágios de Covid-19. Ainda esta manhã falámos aqui na Renascença com a Diretora-Geral da Saúde sobre os riscos que esta situação coloca. O Instituto Superior Técnico nos últimos dias veio também alertar para uma possível explosão de casos de Covid. Fala na possibilidade de 350 mil contágios diretos provocados pelas festas populares das próximas semanas. Neste quadro, o que é que vos parece, Olivier? O que é que vos parece a atuação das autoridades de saúde que mantêm as medidas, no fundo, ao cuidado de cada um? É uma decisão também complicada esta, que é a economia sofreu imenso, como em qualquer país, não é, por causa do Covid, e agora dizer mais ou menos, pronto, vamos colocar a máscara e tudo isso, pode fazer baixar os movimentos. Estamos à espera de muitos turistas para estas festas do Santos Popular, portanto, há muitas pessoas que viajam de propósito a Portugal para verem, que é um espetáculo de facto inacreditável, e para isso, portanto, eu acho que é algo também ditado pela questão da economia, agora que é um risco, claro que é, isto é evidente, que é um risco. Espero que as autoridades tenham, imagino que tenham, não é? A noção disto, porque não há só as festas populares, há grandes eventos, lá está, festivais de música e tudo isso, e estamos num período de facto de risco, mas não é só em Portugal. A diferença que em Portugal, com outros países, é que os casos em Portugal são, em média, muito mais elevados do que na maioria dos países europeus. Porque também se testa mais. Temos de ter em conta que também Portugal é um país que se está a testar muito e eu também, sem dúvida... Esperemos que seja essa a explicação, Begonha, porque se testa muito, ainda assim baixou muito o nível de testagem em relação ao que acontecia há alguns meses mas atrás. continua. Eu comparo, por exemplo, com a Espanha, eu não sei no resto dos países, não estou a viver no resto dos países, mas en España sí, agora a metade do tempo estou nun lado e a metade noutro, e posso dizer que aquí sí que con a volta das testaxes, ainda que se xa con receita médica, con autorización do médico, nas farmacias há un control maior. Mas ao que vamos, eu tamén aguardo con certa preocupación, por un lado, eu gosto moito das festas populares de Lisboa. Quem non gosta, a noite, non é? É a noite máis bonita, como o San Xoao tamén no Porto, mas a noite de Santo Antonio é especial. E dicía o Oliviera un momentiño que aguardanse moitos turistas. Non, é que xa temos moitos turistas. Desde há uns días, eu, sábado pasado, comí as primeiras sardiñas da temporada, abrí na Madragoa, non é? No Arraial, que era... Todas as persoas temos vontade de bailar, de comer sardiñas e realmente a quantidade de turistas que xa estaban lá. É dizer, foi anunciado nos últimos dias que o número de turistas aumentou muitíssimo, é brutal. Superior ao nível antes da pandemia. Exatamente. Portanto, sí que temos un risco moito grande, mas acho que as persoas temos tanta vontade en toda a Europa de voltar á vida, de voltar á normalidade, de voltar ás festas, que sin dúbida vamos ter moitísimos contagios. Todos sabemos e temos persoas a nosa volta contagiadas, não é? Ainda assim os cuidados possíveis e recordo as recomendações da DGS, máscara sempre que possível, testagem depois. Mas vai ser difícil, é? E evitar estar com as sardinhas, imaginem, as máscaras coas sardinhas nos arraiais, imaginem a Olivier a dançar com a namorada e a máscara. Experimentem comer... Eu vou comer com as minhas costas, vou comer uma sardinha à cama. Tu não vais poder dançar. Temos de fazer um apelo ao Olivier para falar junto do microfone, porque está a ouvir-se com
algumas dificuldades. Eu estava a dizer, peço desculpa, eu estava a dizer que eu, de qualquer modo, eu vou comer uma sardinha na cama durante as feiras populares, tendo em conta o estado das minhas costas. A imobilidade. Experimentem comer uma sardinha e pôr a máscara a seguir. Ai. Mas este año están moito boas as sardiñas, por certo. Eu non sei se que tiña moita vontade de sardiñas, mas están moito boas. Até eu vou pôr música nos Santos Populares este ano. Bom, mas não querendo retirar aqui o vosso entusiasmo, gostava ainda de ouvi-los sobre a questão da pandemia, porque ontem foi anunciada a nova campanha de vacinação a partir de setembro, mas só para os maiores de 65 e para os grupos de risco. O que é que vos parece esta estratégia da DGS de acabar com o reforço generalizado, digamos assim, da vacinação a toda a população, como até agora tem acontecido? Falo eu? Posso? Sim, força. Sí. Eu penso, non sou farmacéutica, ni sou médico, Epidemiologista, ni já sabemos. é dizer, non, mas estas coisas é moito importante que fale alguén que sabe. Eu, como teño unha irmá que sabe, que traballa nisto, sempre diz, olla, temos de ouvir sempre os técnicos. Neste caso, non sei por que facen, non sei se é porque non teñen doses suficientes, non sei por que, se é normativa europea, mas eu penso que, sin dúbida, vamos precisar todos de reforzo. Temos de estar mentalizados que non terminamos con a terceira dose, que vamos continuar durante bastante tempo e non sabemos os picos da pandemia que vamos ter depois no outono. Por iso, inicialmente les anunciaran isto, mas non sabemos se non se terá de dar volta atrás e recuar e, se callar, comenzar a vacinar tamén a outros grupos. Por tanto, vamos aguardar e esperar. Também sei que não és especialista, Olivier, mas o que é que parece esta estratégia das autoridades de saúde? Sim, bem, assim parece-me que eles devem ter dados também como Miguel para pensar, mas tu has de reparar, Begonha, que o Miguel tem saudade de uma pica. Ele tem saudades. Não. Sentir que ele tem saudades. Gosto é de saber que os meus amigos estão protegidos. Mas, exatamente, e faz muito bem. Mas agora, Begonha, que eu disse, eu acho que é uma questão, é uma medida que pode ser temporária. Ou seja, não significa, porque tomar esta medida agora, não é? Pode perfeitamente depois abrirem, não é? Porque pode haver novas variantes mais perigosas, não sabemos tudo ainda o que vai acontecer com a Covid e, portanto, eu acho que é uma decisão mesmo temporária neste ponto. Sim, e essa salvaguarda foi deixada pelo Diretor-Geral da Saúde. É uma decisão para o caso de não surgirem novas variantes que obriguem a mudar a estratégia. E é por isso eu penso que, e estou a olhar também para o que acontece nos nossos países, que as pessoas, como sabemos que isto não acabou e não sabemos o que vai vir a seguir, todos queremos neste verão disfrutar, é verdade, con cuidados, en fin, ter certos cuidados, mas todos queremos disfrutar e aproveitar ao máximo, porque non sabemos o que vai vir a seguir. E entón iso tamén é unha arma complicada, porque é bom e non é bom, porque pode trazer também muitos problemas. Veremos como corre e esperemos que corra pelo melhor. Há aqui outra página sobre a qual gostava também de ouvi-los, que tem a ver com as polémicas sobre a nova chamada Carris Metropolitana, que são as novas redes de autocarros, que é suposto, no fundo, servirem as populações dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. A estreia foi em 5 municípios da margem sul no início deste mês, mas não correu da melhor forma, porque os motoristas não tiveram a formação devida, não conheciam os percursos, os utentes também não foram devidamente informados das novas carreiras, enfim, e a empresa acabou por ser obrigada a voltar atrás, retomou os percursos antigos, pelo menos durante as 2 próximas semanas. Olivier, como conhecedor da margem sul, sei que apesar de tudo Almada ainda não conheceu a estreia da Carris Metropolitana, foi noutros concelhos, mas como é que viste esta entrada em falso desta nova Carris Metropolitana? Ainda estará a tempo de melhorar até ao início de julho, quando está previsto chegar a todos os restantes municípios da região de Lisboa. O que é curioso é que antes da Carris Metropolitana ter sido criada, já sabíamos que havia algumas dúvidas. Bom, mas foi anunciada como uma grande revolução dos transportes. Exatamente. Havia alguma confusão. E o que me faz confusão é exatamente isso. É que lembro muito bem de ter na Renascença como um colega, agora não me recordo com quem exatamente, mas um colega da Renascença ter bebido um café com ele, que ele está muito a par desta questão da Carris Metropolitana. Ele estava a fazer uma reportagem, a preparar uma reportagem sobre este tema, e ele já me tinha dito que isto vai ser uma confusão. Vais ver que isto vai ser uma confusão.
E isto é que é muito estranho. É que quando as coisas estão mal preparadas, o resultado é sempre o mesmo. É isto que se sente ali, que a ideia em si não é mal. Claro, a grande questão tem a ver com a falta de organização, que infelizmente se me permite, que às vezes, infelizmente em Portugal, não acontece apenas com a área metropolitana, não é? E é por isso que o que me faz confusão, e se me permite a comparação, uma coisa vergonhosa em França é que, no caso de Macron, por exemplo, houve uma polémica entre os presidenciais que o governo francês recorreu a consultadorias privadas, não é? Para organizar uma série de coisas. Portanto, ou seja, é o Estado que não tem, que quase confessa não ter capacidades para tal, e com o dinheiro dos contribuintes franceses vão pagar empresas privadas para organizar, que seja uma campanha sobre a pandemia, etc, etc. E é um pouco, às vezes, fica abismado com isto tudo, que é uma questão de falta de organização ao nível do Estado, não é? Como é que chegamos a isto e quando já sabíamos que este tipo de problema ia acontecer, não? Mas é que Que isso... a empresa concessionária, já agora sublinhar aqui, é uma multinacional que é a Alsa e que tem inclusive forte presença em Espanha. Sim, sim. Não terá sido apenas, imagino eu, Begonha, um problema de tradução. A Alsa é uma empresa espanhola, que eu Sim, mas que está presente em costumo vários ser- países. Em vários países, é uma, não No digo Reino Unido, por multinacional, mas é muito forte. Mas neste caso, eu penso que é um tema de falta de caos, de falta de Excesso coordenação. de caos. E porque non se esperábamos que isto podería acontecer. É dizer, a empresa contratase esta empresa, mas isto, por que isto se lanza sin estar totalmente atado e todo ben atado e ben coordinado? É dizer, anunciamos, vamos facer isto, vai ser unha revolución, e depois chega o momento de comenzar e de pôr en funcionamento, e é o caos para os utentes. E depois polémicas porque os motoristas non receberán formación. Mas por qué? É dizer, as persoas que deciden isto, aquí non é só a empresa que se contrata, teñen de saber se está tudo totalmente ok. Débense facer experimentos, débense facer probas, débese ter tudo moito atado, porque Esperemos que as próximas máis unha semanas vez sejam a suficientes para que isso imaxe se de consiga. Lisboa e da área metropolitana agora con tanto turismo e tanto impacto que se quer dar ao turismo nesta zona, tamén fica bastante danada. Temos de avançar e tenho ainda mais um tema aqui à vossa atenção que tem a ver com a morte de Paula Rego, uma grande perda para a cultura portuguesa e não só. Olivier, a pintora portuguesa morreu ontem, mereceu destaque na imprensa francesa? Não muito, não. Não muito. Ela não era muito conhecido em França, ao contrário de outros artistas portugueses. Não estou a dizer que não havia pessoas que... Claro que havia algumas pessoas que eu conhecia, mas o grande público francês não conhecia Paula Rego. Claro que era uma ligação muito forte também à Inglaterra, não é? Paula Rego. E de facto, o que é curioso é que quando morre assim, que é tão importante no património cultural de um país, é que muitas vezes, mesmo as pessoas que não gostavam muito do estilo de pintar dela, cada um tem o seu direito de não gostar, como é evidente, mas toda a gente reconheceu o peso que ela teve na cultura portuguesa e, portanto, isso também foi um pouco destacado em Faro, mas não muito, não. Em Espanha, Begonha, penso que a imprensa espanhola deu maior destaque. Sí, moito máis. De feito, eu cando viña no comboio hoxe de mañá estaba a ver a imprensa española e sí, nos obituarios destácase nos principais xornais de España e con detalle explicar o seu percurso, o seu perfil e O El sobre toda a País diz que importância que teve. morreu a pintora da inocência sinistra, foi como Sí, chamou. no, destacas en todos, non só no El País, La Voz de Galicia, El Mundo, La Vanguardia, os principais xornais de España, hoxe, cualquier un dos nosos ouvintes que entre agora verá alguma información sobre a morte da Paula Rego. E, sin dúbida, nos, Olivier e eu, coñecimos a Paula, non sei Olivier, mas eu sí, porque nos premiamos, cando eu era correspondente, na altura de correspondente en Portugal, nos premiamos os correspondentes a Paula Rego con o noso premio Personalidade do Ano, precisamente cando se abriu a Casa das Historias de Paula Rego en Cascais, que eu acho que o maior contributo e a maior homenaxe en que cualquier un de nós podemos dar a Paula Rego é precisamente ir á Casa das Historias de Cascais, que eu adoro ese edificio,
e ao mesmo tempo temos as súas obras, non é? Temos unha exposição Sim, tem um permanente acervo enorme dela. de centenas de obras de Paula Rego. Exatamente, então é um bom momento Muito para bem. ir lá. Faltam agora 19 minutos para o meio-dia. Está na altura de momento de pôr à prova a cultura lusa do Olivier e da Begonha. É o nosso inimitável índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Ora bem, hoje queremos saber o significado de uma expressão portuguesa não só antiga, mas também muito usada. Olivier e Begonha. O que quer dizer perder o fio à meada. Perder o fio é o teu raciocínio, perder-o a meio. É o quê? Perder o seu raciocínio a meio. Oh, Uma ideia a esquecer-se meio. de uma conversa. Não. Miguel, hã? Sim, é exatamente, à primeira. É Quem incrível. ganhou? Ganharam os Boa, dois. Ganharam os boa, dois. boa, 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 boa. bem, É mas eu basicamente disse isso, primeiro, sim. eu É disse ficar primeiro. perdido num discurso. Mas eu tive Sim. um pouquinho, Sim. um pouquinho de ajuda, só um pouquinho, um bocadinho, é? Já Às agora vezes, pergunto. quando nos perdemos no enredo, não é? É Exatamente. perder o fio à meada. Por acaso sabem o que é uma meada? É do leitão, o leitão. Isso é mealhada. Eu sei, obrigado, Vigor. Obrigado, Vigor. Eu sei. Não, uma meada... Isso nunca perdes, o fio à mealhada nunca perdes. Exato. A Begonha provavelmente já terá feito. O Olivier duvido que alguma vez tenha feito crochê. Bom, e... Não, eu não sou muito de crochê e estas coisas. uma meada é um molho de fio, de lã, por exemplo. Bom, ok. e então perder o fio à meada é ficar perdido num discurso quando nos esquecemos do que íamos dizer. Ou... Ui, Onde é ui. que eu ia? Imagine, em direto, a ti já te aconteceu alguma vez, não é? Exatamente. Ou então quando estamos, como ontem me aconteceu, quando estamos a ver um filme e perdemos o enredo. E eu ontem perdi completamente o fio à meada a um filme que estava a ver, fui-me deitar. Bom, mas o que não podemos perder é a convicção de que a Begonha e o Olivier ambos acertaram. Exatamente. Índice de Tugalidade. Ora bem, temos pouco mais de 2 minutos para o positivo e o negativo da semana. O teu negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver, desculpen que volte a Galiza, mas ontem os familiares do barco galego Vila de Pitanxo, que saben que se afundou en aguas canadienses há uns meses, non foran recibidos, o primeiro ministro español non quis receber aos familiares dos falecidos, que foran máis de 20, que foran exprofeso ao Parlamento español para ser recibidos pelo primeiro ministro español, Pedro Sánchez. Está a facer, e con un brazo de ferro moito ben organizado, todos unidos, para pedir que, por favor, se investigue isto e que se vai até o fundo do mar nesa zona para tentar saber aínda máis que o que aconteceu realmente. Então, para mí é o pior, sem dúvida. E o teu negativo, Olivier? O meu negativo foi o governo português que, na que chegar a segurança social, que cortou o apoio alimentar a muitas famílias portuguesas. É um negativo porque, bom, ok, eles dizem que depois os critérios são os mesmos. Bom, na minha opinião, os critérios não podiam ser os mesmos. Temos uma inflação, temos vários problemas que acontecem, portanto, os critérios deviam ser revistos. E a mim, o que me custa imenso é quando se corta apoio a famílias em dificuldades e quando, ao mesmo tempo, se dá dinheiro e milhões a empresas para tapar os buracos financeiros de algumas empresas públicas. E cuidado com o populismo. Eu que sou antipopulista, lutei toda a minha vida contra isto, mas não se deve criar as condições para o populismo acontecer. E com este tipo de medidas, o populismo cresce. E o teu positivo, Begonha? As boas sardiñas de Santo Antonio, é o que dicía antes, mas é que é verdade que eu gosto moito de sardiñas. Por exemplo, o meu marido non gosta nada e eu adoro As sardiñas. que comeste outro dia eram grandes? Non eran moito grandes então porque eram nesta frescas, altura então eram todavía, frescas. exactamente, e Não, eran não, é que frescas, vais aos centros notábase. populares, a alguns Claro, sítios as sardinhas são enormes, como do ano passado. boa galega sei quando a sardiña, non é? Ora Porque bem. até o Santo Antonio realmente non está a sardiña gordiña, mas este ano están boas e sobre todo poder celebrar o Santo Antonio. Mesmo. É verdade que vou tentar ter cuidado, mas acho que son uns días tan bons que dá unha alegría e as persoas que nos ouvem saben o que estou a dizer e tamén están a sentir a mesma Ainda coisa. pões a sem máscara no dúvida. pão e comes. Olivier, o teu positivo? O positivo tem a ver com o dia de hoje, Dia Nacional de Portugal, dia 10 de junho. Eu vou dizer que o melhor dia nacional que eu passei de Portugal foi, e tenho certeza que há muitas pessoas terá sido o mesmo ano que eu, 10 de junho de 1998. Foi extraordinário, foi durante a Expo 98, houve um antes e depois, todos sabemos, para o turismo, para a mentalidade do país,
Eu lembro muito com emoção deste dia, porque eu estava a trabalhar, neste caso, a fazer a cobertura da Expo, e vi as pessoas à minha volta. Havia um clima extraordinário. Não havia Covid na altura, não havia guerra na Ucrânia na altura, nós tínhamos 20 anos na altura, e portanto, na casa dos 20. E portanto eu recordo com muita emoção este dia de 10 de junho de 1998, porque para mim houve um antes e um depois para Portugal. Mas tu estavas a morar-se a Portugal nessa altura? Já, claro. Porque Muito bem. eu vim a Expo, mas de visita, e quem me ia dizer a mim que anos depois eu viria a morar cá, não é? Eu estive então- nessa Expo de visitante, simplesmente Eu então, não nos morava. 132 dias da Expo, fui de visita à casa de vez em quando. Ora bem, estamos no final de mais um Visto Fora hoje, quinta-feira, porque amanhã é feriado. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários, sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado. E, por que não dizer já, bom fim de semana dos grandes para Bom quem fim está de em semana Lisboa. prolongado. Exatamente, e bom desde junho para todos. Muito obrigado. Obrigado.